se tem uma coisa que a gente está cansado nesse Brasil, é pagar impostos. E tem um imposto específico que está lá, incidindo mensalmente sobre todas as nossas operações e ganhos. Então a gente está lá suando a camisa para aumentar o nosso patrimônio, para aumentar a nossa renda. Por outro lado, a gente tem o imposto de renda, que está incidindo sobre todos esses nossos ganhos e rendimentos. Se você tem dúvida se esse vídeo vai te ajudar ou não, eu quero te dizer que todo mundo no Brasil deve pagar imposto de renda de acordo com a lei. Se você não está pagando, cuidado, porque isso é um crime. Existem várias alternativas lícitas, legais, possíveis para não se pagar imposto. Uma delas é a isenção, e é exatamente sobre isso que eu quero falar nesse vídeo de hoje. E eu quero falar com uma classe específica de pagantes de imposto de renda, que são os servidores públicos, aqueles que já têm o imposto de renda deduzido diretamente na sua folha de pagamento. Nesse vídeo eu vou te explicar um pouco mais como funciona a isenção do imposto de renda para os servidores públicos com câncer. Vem comigo que tem muita informação que vai te ajudar. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Câncer Direitos. Como você já sabe, o primeiro e único canal desse Brasil a tratar especificamente dos direitos do paciente com câncer. Se você ainda não está inscrito, está esperando o que para fazer isso? Pausa esse vídeo, vai lá, se inscreve e ativa o sininho das notificações. Eu sou Natália Scalabrini e hoje eu quero te contar um pouquinho como funciona essa questão da isenção do imposto de renda para servidores públicos. Por que para servidores públicos? Porque a gente sabe que os servidores públicos têm regimentos próprios, estatutos que vão especificar cada direito, obrigação, dever que serão aplicados para essas classes de servidores públicos. Daí que vem toda essa dúvida de como funcionam essas regras de imposto de renda e de isenção também, se cada classe de servidor público tem regimentos próprios, estatutos próprios e regras próprias. Aqui é importante que a gente entenda que as regras de imposto de renda e, consequentemente, de isenção de imposto de renda são disciplinadas pela União. Isso não significa que apenas os servidores públicos federais terão direito à isenção de imposto de renda. Não, isso significa que a regra, sendo criada pela União, vai ter uma validade nacional. Ou seja, todos os servidores públicos do Brasil observarão a mesma regra no que diz respeito ao imposto de renda. Então, não importa se você que está assistindo aí é um servidor público municipal, servidor estadual, distrital ou federal, todos observarão a mesma regra no que diz respeito ao imposto de renda e a sua isenção, que é o que nos interessa e é o que a gente vai falar aqui nesse vídeo de hoje. Agora que você já entendeu isso, eu quero te explicar quais são os requisitos para a gente ter acesso a esse direito à isenção. Se você já acompanha os nossos conteúdos aqui, você já sabe que todos os direitos que a gente comenta têm requisitos. Não basta ter câncer para você ter acesso. É sim importante, necessário, é indispensável que a gente cumpra os requisitos, que são diferentes em cada direito que a gente pretende ter acesso. Aqui, na isenção do imposto de renda, só são exigidos 2 requisitos. A lei só exigiu esses 2. Se você cumprir, você já pode ter acesso à isenção do imposto de renda. O primeiro desses requisitos é ser paciente com uma das doenças graves elencadas pela lei. A gente já sabe que a Lei 7.713 de 1988
tratou o câncer como uma doença grave. Confesso que eu, enquanto paciente, não gosto muito de fazer essa associação de câncer e doença grave. Isso me traz uma memória ruim e negativa sobre isso. Mas, enquanto profissional, eu quero te convidar a olhar um pouquinho para o outro lado do que o legislador pensou ao caracterizar o câncer como uma doença grave. Eu gosto de pensar aqui que o câncer é sim uma doença que tem um tratamento muito caro. E não é caro só aqui no Brasil. Em qualquer lugar do mundo, o câncer tem um tratamento muito caro. Isso não importa se você está fazendo um tratamento perante o SUS ou perante os planos de saúde. Ainda assim, é um tratamento muito caro. Por quê? Porque muitas vezes o tratamento do câncer exige um acompanhamento multissetorial. Então, você fez um tratamento de câncer de mama, mas eventualmente você pode precisar de um acompanhamento com fisioterapeuta para acompanhar a sua cirurgia de mastectomia. E eventualmente você pode precisar de acompanhamento com um dermatologista por conta da radioterapia. E eventualmente você pode precisar de acompanhamento com terapia por conta de todo esse processo do câncer que a gente sabe sim que é muito pesado. E eventualmente você pode precisar de acompanhamento com um endocrinologista, com um geneticista e vários outros. Então, tudo isso daí são gastos complementares que estão alheios ao tratamento direto do câncer. E a isenção está justamente relacionada com tudo isso. Ora, se eu entendo que esse paciente vai ter gastos suplementares e que vão perdurar em muitos casos por muitos meses, inclusive após o tratamento do câncer, a gente vê quantos pacientes precisam inserir várias atividades de acompanhamento durante essa fase apenas de monitoramento. Se eu entendo tudo isso enquanto legislador, eu vou tentar fazer o quê? Muitos gastos para o paciente em decorrência da própria doença, em decorrência do próprio tratamento, eu diminuo o dever de pagamento de impostos. Isso é o que a gente chama de isenção. Ela está totalmente relacionada com essa balança em que o legislador busca equilibrar um pouco os gastos para que esse paciente não tenha que se privar de um tratamento para ter que pagar impostos. Esse raciocínio tem toda a lógica e a gente, enquanto paciente, sabe que ele é importante. Daí que vem o direito à isenção. Então não fica com aquele aperto quando a gente fala câncer, doença grave. Considera tudo isso com a cabeça do legislador. O que ele pensou em relação ao câncer? Toda essa complexidade multifatorial que ela envolve e, consequentemente, multigastos, e foi aí que ele buscou contemplar a isenção. Então, um dos requisitos é ser portador de uma das doenças graves trazidas pela lei. O câncer é uma delas, mas esse rol é extenso. Existem várias outras doenças consideradas graves pela lei que também dão direito à isenção do imposto de renda. Para você que está me assistindo que já é paciente com câncer, já cumpriu esse requisito. Agora vamos conhecer o segundo, que é justamente receber proventos de aposentadoria, pensão ou reforma. Para com essa ideia de que paciente que está trabalhando não pode ter acesso à isenção do imposto de renda. Isso é um mito que colocaram na sua cabeça e que não tem nenhum fundamento. Veja o que eu acabei de dizer. O segundo requisito exigido pela lei é que uma das formas do seu rendimento seja pensão, aposentadoria ou reforma. Eu não falei em momento nenhum que a lei exija que você esteja aposentado. Veja, você pode sim estar aposentado e continuar trabalhando, desde que você não esteja aposentado na modalidade de incapacidade permanente, porque você vai estar cometendo uma ilegalidade, uma fraude, e você pode sofrer severas consequências punitivas. Mas, se você teve a sua aposentadoria concedida nas outras modalidades permitidas pela lei, tempo de contribuição ou idade, e continuou trabalhando, veja, hoje você continua em atividade. Você é um paciente que continua trabalhando, mas você já conquistou aquele direito lá atrás, a aposentadoria. Então, você tem salários e aposentadoria. Isso não é incompatível. E o que a lei do imposto de renda nos ensina? Que este provento específico da aposentadoria pode sim
ser isento da incidência do imposto de renda. Observa aqui que não é o paciente que fica isento do pagamento do imposto de renda, mas sim algumas modalidades de rendimento que esse paciente tem. Quais são essas modalidades? Aposentadoria, pensão ou reforma. Não é o paciente que fica isento, porque naquele caso em que ele ainda continua recebendo salários e continua recebendo aposentadoria sobre os rendimentos do salário, continuará incidindo imposto de renda, mas sobre aquele rendimento de aposentadoria não haverá incidência de imposto de renda. É o rendimento que fica isento, não é o paciente. Isso significa que, mesmo que você já tenha aposentado e não continuou trabalhando, isso significa que, para você que aposentou e não continuou trabalhando, mas teve sim outros rendimentos, esses outros rendimentos serão tributados pelo imposto de renda, porque guarda os rendimentos que estão isentos são os decorrentes de aposentadoria, pensão ou reforma. Esquece essa condição de que o paciente precisa estar inativo. Isso não é um requisito exigido pela lei. E isso é, assim, um mito que as pessoas fazem ao interpretar a lei de forma equivocada. Mas você que está nos acompanhando aqui já entendeu que isso é só um mito e que você pode sim ter esse direito. Agora eu quero te explicar quando nasce esse direito à isenção do imposto de renda para o servidor público com câncer. Olha, se ele exige 2 requisitos para isenção do imposto de renda, nada mais óbvio de que esse direito nasça para a gente quando esses 2 requisitos estejam cumpridos. Então eu preciso ser paciente com câncer e receber alguns daqueles proventos. Quando esses 2 requisitos se encontrarem, nasce aí o meu direito. Então, não importa que eu seja um paciente oncológico, mas ainda não esteja recebendo, por exemplo, uma pensão. Esses 2 requisitos precisam se encontrar para que nasça o nosso direito à isenção. O mesmo vale para os outros casos. O paciente que já está aposentado, mas que não teve câncer. Ele só vai ter direito a essa isenção quando ele tiver esse rendimento e tiver o diagnóstico. Então, todo que ele tem, porque ele estava aposentado anteriormente ao diagnóstico, ele não pode pedir a restituição caso ele já tenha sido pago. Por quê? Porque não havia direito ali ainda, se ele não tinha cumprido o outro requisito, que era o diagnóstico do câncer. Pensa sempre nisso para você entender se você tem direito à restituição pelo pagamento indevido ou não. Se você fez toda essa análise e entendeu que sim, já tinha o diagnóstico lá atrás, já tinha o recebimento de aposentadoria, pensão ou reforma lá atrás também, mas continuou pagando porque não tinha esse vídeo para te auxiliar, sim, você tem direito à restituição e você pode solicitar. E se esse direito nasceu para você agora, há pouco tempo, você já quer garantir a isenção do seu imposto para os próximos exercícios financeiros, eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo um link que vai te auxiliar. Hoje eu fico por aqui.